Governadores do Sul e Sudeste vão se reunir pela primeira vez após a manifestação na Avenida Paulista do último domingo. Vamos parar um break. Eu vou falar já do Consud, que é a reunião dos governadores do Sul e Sudeste. Mas esta última manifestação da Paulista, Rica Mello, 30 mil ou 40 mil pessoas estavam na Paulista no domingo? Que eu vi num site aí um site de esquerda. Pois é. Depois ficaram com vergonha e tiraram. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte: nem 30 mil, nem 1 milhão. Vamos ficar com 750 mil pessoas. Tá... Dado oficial. Posso falar? Vamos ficar com dado oficial. Sendo sincero, não importa. Tinha muita gente. Esse é o ponto. Tinha muita gente, foi muito relevante. Né? Lula comentou sobre isso. Não importa se é 30 mil ou 1 milhão. Era muita gente, suficiente para mostrar que tem um movimento muito forte por trás. Bom, eu acho que importa se é 30 mil ou 1 milhão. Não, claro, mas... Bom, a 10ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, vai começar hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa edição terá 2 temas centrais: segurança pública e meio ambiente, com foco nas mudanças climáticas. Segundo Antônio Lavareda, querido amigo, cientista político renomado, hoje no IPESP, ouvido pelo Estadão, o encontro vai representar, abre aspas, o mais rico gradiente, fecha aspas, da direita brasileira. A maioria dos governadores desse COSUD, Consórcio Sul e Sudeste, tem um viés mais à direita, além de serem aliados de Bolsonaro e oposição ao governo Lula. O Rafael Macris, é uma reunião de peso, hein? Vão tratar de segurança pública, meio ambiente. Espero que o Eduardo Leite não abra a boca para falar da eleição municipal aqui em São Paulo de novo, que já deu muito desgaste. Segurança pública e meio ambiente. Não seria também desenvolvimento econômico uma pauta boa para colocar aí? Com certeza, né? O PIB, praticamente a maior parte do PIB do Brasil está concentrada Sul e Sudeste. A gente tem diversos avanços aqui que deveriam ser discutidos ainda mais. Você colocou aqui, foi colocado que os governadores, em sua maioria, são aliados do Bolsonaro. Se não me engano, só o Eduardo Leite, que é mais independente desses aí. O Cláudio Castro também. Cláudio Castro também, mas a gente tem aí Zema, o governador Tarcísio, enfim, vão estar todos lá. E a grande dúvida eles vão discutir mesmo segurança pública, eles vão discutir as mudanças climáticas, ou eles já vão começar a discutir os próximos movimentos políticos da direita brasileira? Essa que é a grande questão. Pelo menos a pauta é uma pauta esperta. Segurança pública, meio ambiente, não queremos nada. Mas o Daniel José, eu acho que isso aí pode pegar fogo, hein? Não, eu acho que é um fórum de algumas das principais lideranças da direita brasileira, e a gente sabe que em termos de cenário eleitoral presidencial para os próximos anos, tanto 26 quanto 30, é um cenário muito complexo para o Jair Bolsonaro. Apesar de muitas pessoas que estão assistindo a gente não gostar muito de ouvir essas coisas, o fato é que é uma briga muito difícil do Bolsonaro conseguir recuperar e vir candidato novamente para a presidência muito em breve. Então, nesse cenário que eu acredito, até assim, refletindo sobre o que aconteceu sobre o domingo, né, as manifestações de domingo, eu acho extremamente importante para a direita no Brasil e para o país como um todo. A gente é um país em que a direita é recém-nascida e que agora tomou corpo e força, que Bolsonaro escolha de uma vez por todas quem vai ser o seu sucessor político de uma forma muito clara e inequívoca. E, na minha opinião, deveria ser o Tarcísio. Mas ficou dúvida disso aí, Daniel. Mas é porque quanto menos claro o Bolsonaro é com relação a isso e quanto menos contundente ele é com relação a isso, maiores as chances da criação de grupos diferentes da direita, de um fracionamento da direita que pode prejudicar e, no final de contas, levar a esquerda a ter muito mais mandatos na presidência da República e afundar o nosso país, como eles já têm feito nos últimos quase 20 anos. Então, no meu ponto de vista, eu acho que esse é o principal ponto quando a gente olha Brasil a longo prazo.
tudo bem, é importante discutir meio ambiente, segurança, mas o cenário, o desenho da direita em 2026, 2030 e a aproximação dessas lideranças é fundamental. Por exemplo, o Ratinho Júnior não foi na manifestação de domingo e ele que foi sempre uma liderança muito ligada a Bolsonaro, mesmo tendo uma convocação ali do Bolsonaro para que todas as principais lideranças e governadores aliados a ele estivessem presentes. Então começa a ter esse movimento de desunião que começa a ser potencializado por uma comunicação não clara do ex-presidente Bolsonaro sobre quem vai ser o herdeiro político dele nas próximas eleições presidenciais. Eu acho que só um erro que foi cometido aí, na verdade, não do Daniel José, mas do encontro, onde deveria estar sendo discutido mudanças climáticas, as queimadas que estão acontecendo, é no norte do país. Em Roraima. A gente teve um aumento de 286% no mês de fevereiro com relação aos focos de queimada por lá, Esse tema é para meter o pau no governo federal, é isso? Esse tipo de encontro a gente sabe que é com Vescote, né? Isso aí vão se reunir lá para, enfim, tomar um champanhe, falar, como é que está o seu estado, vai bem o seu. Mas a respeito do ponto que o Daniel trouxe aqui, na minha visão, o Bolsonaro dá sinais muito claros. É claro que ele não vai dizer isso abertamente. Ele deveria dizer. Ele ainda tem um apego à chance de, futuramente, de repente, ele reverter a situação de inelegibilidade. Mas eu acho que se você tem um evento da magnitude dessa última manifestação, no qual o governador Caiado veio de longe só para estar em cima do caminhão ao lado dele, o Zema veio lá de Minas também para estar em pé ao lado dele, e só o governador de São Paulo tem direito à palavra, enfim, não sei se isso foi previamente combinado, não sei se os governadores que vieram de fora sabiam que não poderiam falar nem por 5 minutos ao microfone, mas eu acho que é um recado muito bem dado do Bolsonaro, considerando o perfil do ex-presidente, de que se for para ter um sucessor, seu sucessor é o governador Tarcísio, porque aquela manifestação realmente foi um divisor de águas da direita brasileira. Foi ali que o Bolsonaro reforçou, mostrou que tem ainda um grande poder de mobilização de massas, mostrou que tem ainda apoio popular, mostrou que tem as pessoas, o povo ao seu lado. E nessa oportunidade ele exaltou somente o Tarcísio, nem mesmo o prefeito da cidade, o Ricardo Nunes, que é o projeto bolsonarista aqui para a cidade de São Paulo, em tese o projeto bolsonarista para a cidade de São Paulo, teve direito à voz. Então eu acho que a possibilidade que o Tarcísio teve de falar nesse evento é algo simbólico e muito importante. Outra pessoa que falou foi a ex-primeira-dama Michele, que também muita gente ventila que ela pode ser a sucessora dos louros políticos aí do Bolsonaro e não o Tarcísio. Que daí muita gente ficaria com a pulga atrás da orelha com relação a isso. Agora, Ricamelo, também o Sul e o Sudeste tem que se articular em torno de pautas comuns no Congresso. Reforma tributária, a redistribuição da repartição fiscal das verbas, da distribuição das verbas tributárias. Durante muito tempo, o Sul e o Sudeste foram completamente desarticulados. Acho até que poderiam incorporar nessa pauta o Centro-Oeste, que poderia crescer Sul, Sudeste, Centro-Oeste, para discutir essas questões de interesse comum. Sem dúvida. Se você for pensar, o Norte e o Nordeste sempre foi muito mais articulado do que os estados do Sul e Sudeste. Como se parecesse que os estados do Sul e Sudeste, por serem mais ricos, ou por terem mais dinheiro, ou por terem uma capacidade financeira melhor, não precisassem se articular. E o que a gente foi vendo ao longo de muitas décadas é que, de fato, o Nordeste cresceu em muito a sua relevância aí no Congresso, no Senado, né? A força política, a gente pode ver muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes a gente tem representantes do Nordeste aí encabeçando as casas, né? Ou encabeçando uma grande força política em Brasília. Mas agora entendo que tem um certo vácuo, ou pelo menos algumas das pessoas da direita gostariam que existisse um vácuo para que eles possam entrar nesse vácuo que deixado, possivelmente, Bolsonaro. Não estou dizendo que esse vácuo foi deixado, não sabemos que ainda vai ter muita água para rolar debaixo dessa ponte, né, até as próximas eleições, digo agora presidenciais, mas de fato todo mundo está querendo pegar um pouquinho esse espaço. E acho um pouco perigoso para Bolsonaro apostar essas fichas no Tarcísio. Gente, vamos lembrar que o Tarcísio já foi ministro da Dilma, né? Vamos lembrar que o Tarcísio já esteve aí Não, foi ministro da Dilma. Certo? Foi ministro. A gente está fazendo careta porque a gente discorda mesmo. Tá. Eu acho perigoso. A pessoa fez uma careta, eu falei, não sei o que eu estou falando. Mas vamos lá, eu acho perigoso porque Tarcísio já esteve
em lugares diferentes ideológicos da política, e ele, no final das contas, muito inteligente. Governa o estado de maior poder econômico no país, está próximo da maior figura de direita e esses tempos atrás estava recebendo afago do Lula, se eu não me engano. Ou seja, está se posicionando muito bem, só acho que existe um certo risco deste pequeno, do Tarcísio também ter a sua vida e a sua vida própria. Agora, só um comentário em cima do que você acabou de falar, Rick, é o seguinte, né? Bom, o Tarcísio era um funcionário público de carreira, no final de contas, então ele estava percorrendo a carreira dele como funcionário público. Normal. Agora, assim, sem conexão política, ele nunca foi... Agora, um outro ponto que é importante é essa dominação no Congresso Nacional do Norte e de políticos, né, de estados do Norte e do Nordeste, não é só por conta da capacidade de articulação deles, mas é por conta da Constituição Federal que limita o número de deputados federais de São Paulo. Sem dúvida. São Paulo tem uma limitação de 70 deputados federais, e sendo que deveria ter 113 ou 112, enfim. E isso é um fator super importante, porque essas vagas remanescentes, que são 43 vagas remanescentes que deveriam ser de deputados federais paulistas, são distribuídos entre estados do Norte e Nordeste. Então, qualquer disputa, qualquer coisa que seja discutida em Brasília que possa vir a prejudicar o Norte e Nordeste e beneficiar o Sul-Sudeste, vai ser revertido. E na discussão da reforma tributária, isso não vai ficar muito diferente. Mas por isso tão interessante... A gente paga a conta, no final de contas. Por isso tão interessante do Sul e Sudeste começarem a se unir, a falar sobre suas pautas e tudo mais. Acho que é um movimento muito válido para Sul e Sudeste também, fazer esse tipo de coisa. E acho que, como o Capês comentou, o Centro-Oeste acaba ficando sozinho, né? Acaba ficando sem bandeira. E também é uma área importantíssima, especialmente para o agro, que é o que mais cresce no país há décadas. E, aliás, no futuro, o Centro-Oeste com o agronegócio vai ter uma projeção, uma participação no PIB bem maior. Quer falar alguma coisa, Diego? Não, era só... Aqui o pessoal está preocupadíssimo com a dengue. Mas... Era só deixar uma anotação em relação ao Centro-Oeste. É a região no Brasil que mais conseguiu diminuir as desigualdades sociais nos últimos anos pela força do agronegócio. Muito bem.